Olá, seja muito bem-vindo. É muito bom desfrutar da sua companhia em mais um vídeo. Nossa história de hoje é extremamente interessante e surpreendente. Mas antes, peço o seu like, a sua inscrição, ative o seu sininho, comente no finalzinho, deixe a sua sugestão, a sua opinião. Você pode também maratonar e compartilhar os vídeos, isso vai nos ajudar muito a crescer. Nossa personagem de hoje, Alice de Battenberg, princesa de Battenberg, Grécia e Dinamarca. Vitória Alice Isabel Júlia Maria nasceu em 25 de fevereiro de 1885, no castelo de Windsor, Berkshire, Reino Unido, na presença de sua bisavó, a rainha Vitória do Reino Unido. Era a filha mais velha do príncipe Luís de Battenberg e de sua esposa, a princesa Vitória de Hesse e Reno. Sua mãe era a filha mais velha da princesa Alice do Reino Unido. A segunda filha menina da rainha Vitória com o príncipe Albert de Saxoburgo-Gotha. Seu pai era filho mais velho do príncipe Alexandre de Hesse-Reno, através de um casamento morganático com Júlia de Hulk. Alice tinha 3 irmãos mais novos, Luís, Jorge e Luís. Alice passou a sua infância entre Darmstadt, Londres, e Seychelles e Malta, onde seu pai estava postado como oficial naval. Sua mãe percebeu que ela demorou muito para aprender a falar e ficou preocupada com a sua pronúncia indistinta. Ela finalmente foi diagnosticada com surdez congênita, depois de sua avó ter identificado o problema e a levado para um otorrinolaringologista. Alice acabou aprendendo a ler lábios e escrever em inglês e alemão, com a ajuda da princesa Vitória. Ela estudou em particular e também aprendeu francês e grego depois de seu noivado. Alice passou seus primeiros anos de vida na companhia de seus parentes reais. Alice conheceu e se apaixonou pelo príncipe André, da Grécia e Dinamarca, o quarto filho do rei Jorge I da Grécia e sua esposa Helga Konstantinovna da Rússia. Em 1902, durante a coroação do rei Eduardo VII do Reino Unido. Eles se casaram em 6 de outubro de 1903, em uma cerimônia civil. Houve 2 cerimônias religiosas no dia seguinte, uma luterana e outra ortodoxo grega. Adotou o estilo de seu marido, se tornando princesa Alice da Grécia e Dinamarca. Os dois tinham relações familiares próximas com as famílias reais britânica, alemã, russa, dinamarquesa e grega. Seu casamento foi uma das grandes reuniões dos descendentes da rainha Vitória e do rei Cristiano IX da Dinamarca, antes da Primeira Guerra Mundial. Alice e André tiveram 5 filhos: Margarida, Teodora, Cecília, Sofia e Philip, duque de Edimburgo e pai do atual rei Charles III. André continuou sua carreira militar depois do casamento e Alice ficou envolvida em trabalhos de caridade. A grã-duquesa começou a doar suas posses no mesmo ano, na preparação para uma vida mais espiritual. André e Alice descobriram ao voltarem que a situação política na Grécia estava piorando, já que o governo tinha recusado apoio ao parlamento na ilha de Creta e que estava pedindo por uma união com a Grécia. Na época, a ilha pertencia nominalmente ao Império Otomano. Esses fatos ocorreram no início da Primeira Guerra Mundial. Um grupo de oficiais militares insatisfeitos formaram uma liga militar nacionalista, que posteriormente fizeram o príncipe André renunciar seus cargos e levaram à ascensão de Elitérios Venezuelas ao poder. André foi restaurado no exército com o advento da Primeira Guerra Balcânica e Alice atuou como enfermeira, auxiliando operações e estabelecendo hospitais de campo, trabalho pelo qual o rei Jorge V do Reino Unido lhe presenteou em 1913 com a Cruz Vermelha Real.
A família se estabeleceu em Saint-Cloud, em uma pequena casa alugada da princesa Maria Bonaparte, onde Alice passou a ajudar uma organização de caridade para refugiados gregos. Ela tornara-se profundamente religiosa e entrou para a Igreja Ortodoxa Grega em 20 de outubro de 1928. A princesa traduziu para o inglês durante aquele inverno a defesa de André de suas ações na Guerra Greco-Turca. Logo depois, começou a afirmar que estava recebendo mensagens divinas e que possuía poderes de curas. Alice sofreu uma crise nervosa em 1930. Foi retirada à força de sua família e internada em um sanatório na Suíça. Sigmund Freud, que acreditava que os delírios da princesa eram causados por frustrações sexuais, promoveu uma esterilização da princesa. Ela e André permaneceram separados durante sua longa convalescência com suas filhas, todas se casando com príncipes alemães em 1930 e 1931. Ela não compareceu a nenhum dos casamentos, enquanto seu filho, o príncipe Philip, foi para o Reino Unido ficar com seus tios. Alice ficou durante 2 anos em Kreuzlingen, porém foi liberada depois de um breve período em uma clínica de Merano e começou uma vida incógnita na Europa Central. Alice e André se encontraram pela primeira vez em 6 anos durante o funeral. O príncipe Philip, Louis Mountbatten e Hermann Göring também compareceram. A princesa voltou a ter contato com a família e voltou sozinha para Atenas em 1938 para trabalhar com os pobres, vivendo em um apartamento de 2 dormitórios perto do Museu Benac. Alice ficou na difícil posição durante a Segunda Guerra Mundial por ter um filho na Marinha Real Britânica e genros lutando no lado alemão. Ela trabalhou para a Cruz Vermelha, ajudando a organizar distribuições de sopa para as populações famintas e viajando para a Suécia sob o pretexto de visitar sua irmã Luísa, a fim de trazer suprimentos médicos. Ela organizou abrigos para crianças órfãs e abandonadas e trabalhou como enfermeira em bairros pobres. Mesmo assim, quando um general alemão a visitou e perguntou: "Existe algo que eu possa fazer por você?", ela respondeu com: "Você pode tirar suas tropas do meu país." Alice escondeu a viúva judia Rachel Cohen e 2 de seus 5 filhos durante esse período, que procuravam fugir da Gestapo e da deportação. Cohen, marido de Rachel, havia ajudado o rei George I da Grécia em 1913. Em troca, George havia se oferecido para auxiliá-lo em qualquer serviço que pudesse, caso Cohen precisasse algum dia. Um de seus filhos se lembrou disso durante a ameaça nazi e apelou para Alice, que junto com Helena eram os únicos membros da família real ainda na Grécia. Ela honrou a promessa feita por seu sogro e salvou a família Cohen. Em outubro de 1944, Harold Macmillan visitou a princesa, descrevendo-a como, abre aspas, vivendo em humildade, para não dizer em condições um pouco precárias, fecha aspas. Ela admitiu em uma carta para seu filho Philip que não tinha nenhuma comida, além de pão e manteiga, durante a última semana antes da libertação, não tendo comido carne por vários meses. A situação da capital grega ainda estava ruim em dezembro. Guerrilheiros comunistas estavam lutando contra os britânicos pelo controle da cidade. Alice foi informada durante os confrontos que o príncipe André tinha morrido em 3 de dezembro de 1944, em Monte Carlo, justamente quando cresciam as esperanças de uma reunião do casal ao final da guerra. Eles não se viam desde 1939. Para a preocupação das autoridades britânicas, ela insistia em andar pelas ruas distribuindo rações alimentícias para policiais e crianças, quebrando a ordem do toque de recolher. Quando avisada que poderia ser atingida por uma bala perdida, Alice respondeu dizendo: "Eles me dizem que você não ouve o tiro que te mata, e de qualquer forma, eu sou surda. Então, por que se preocupar com isso?" Alice voltou para o Reino Unido em abril de 1947 para comparecer em novembro ao casamento do seu filho Philip com a princesa Elizabeth, a futura rainha Elizabeth II, a filha mais velha e herdeira presuntiva do rei George VI.
Ela fez com que algumas de suas joias restantes fossem utilizadas no anel de noivado da princesa. O rei criou para Philip o título de Duque de Edimburgo no dia do casamento. Alice sentou como chefe de sua família durante a cerimônia na abadia de Westminster. A princesa fundou uma ordem de freiras ortodoxas gregas, enfermeiras, em janeiro de 1949, a Irmandade Cristã de Marta e Maria. Mais tarde, essa ordem foi fechada por falta de pessoas que dessem continuidade ao seu trabalho. Ela visitou a Índia em 1960 por causa de uma busca espiritual e também devido ao convite de Amrit Kaur, que havia ficado impressionado pelo interesse da princesa no pensamento religioso indiano. A viagem terminou mais cedo que o esperado porque Alice adoeceu. Com sua cunhada, Edwina Mountbatten, que por acaso estava em Delhi em sua própria viagem, conseguindo ajeitar as coisas com os anfitriões indianos que ficaram sentidos pela súbita mudança de planos. Ela mais tarde afirmou que tinha tido uma projeção de consciência. Cada vez mais surda e com saúde fraca, Alice deixou a Grécia pela última vez depois do golpe militar de abril de 1967. Seu filho Philip e sua nora Elizabeth a convidaram para morar permanentemente no Palácio de Buckingham. Alice permaneceu lúcida, porém fisicamente frágil, até o final da sua vida, apesar de alegações que ela estaria ficando senil. Ela morreu em Buckingham no dia 5 de dezembro de 1969. Em 31 de outubro de 1994, seus dois filhos ainda vivos, Sofia e Philip, foram para o Yad Vashem, o Memorial do Holocausto, em Jerusalém, para testemunhar uma cerimônia honrando sua mãe como justa entre as nações por seus esforços ao esconder a família Cohen em Atenas durante a Segunda Guerra. Philip comentou sobre as ações de Alice, abre aspas, acredito que ela nunca pensou que suas ações eram de alguma forma especiais. Era uma pessoa de profunda fé religiosa e ela teria considerado uma reação humana perfeitamente natural para um igual em perigo. Fecha aspas. A princesa foi postumamente honrada em 2010 pelo governo britânico, ao ser nomeada uma heroína do Holocausto. Terminamos assim a história sobre a vida da princesa Alice. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você deixe o seu comentário me contando o que você achou, a sua opinião e a sua sugestão. Agradeço a sua companhia e até o próximo. Até lá. Tchau, tchau.